Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2. Meu nome é Patrícia Jacques Maiar e estou acompanhando vocês nessa disciplina. Na videoaula de hoje, 8.2, nós vamos ver como funciona um algoritmo de heap sort. Essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livro. No capítulo 8 do livro Estruturas de Dados e Algoritmos em Java, do Goodrich e Tamassia, e no capítulo 6 do livro Algoritmos, do Cormin e colegas. O algoritmo de heap sort é um algoritmo de ordenação bastante sofisticado. Ele foi desenvolvido em 64 pelos pesquisadores Floyd e Williams. Ele é, na verdade, um método de seleção em árvore binária do tipo heap, de forma ordenada em relação aos valores das chaves. Ele basicamente consiste de duas fases. Numa primeira fase, a gente vai construir uma árvore heap máxima. Na segunda fase, tendo uma árvore heap máxima, a gente vai selecionar os elementos na ordem desejada. Vamos ver então como funciona. Primeiramente, vamos ver a fase 1. Na fase 1, a gente tem uma array e a gente vai trocar as chaves de lugares dessa array de forma que a árvore representada pela array passe a ser uma árvore heap. Lembrando que a condição de árvore heap é que toda a chave do pai, de um nó pai, tem que ser maior que as chaves dos nós filhos. Para que a gente entenda um pouquinho melhor essa representação, vamos ver aqui um exemplo. Essa array aqui, ela representa uma determinada árvore binária, que é essa árvore que vocês estão vendo aqui. Então, na posição 0, a gente tem a raiz da árvore, e nas posições seguintes, a gente tem os outros nós das árvores. Então, se a gente fizer um percurso em largura, 4, 1, 3, 2, 16, 9, a gente constrói esse array. Existem outros cálculos também. Então, se a gente quer descobrir qual é o pai na árvore de uma chave que está numa posição da array, então, por exemplo, vamos pegar um 9 aqui. Ele está na posição 5. Então, I é 5. A gente quer saber quem é o pai desse nó na posição 5. Então, a gente substitui o I por 5, 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 é 2. Então, o pai desse nó que se encontra na posição 5, que é o 9, ele está na posição 2, que é o 3. Realmente, é isso que a gente está vendo aqui. A gente tem os cálculos também para o fio esquerdo e para o fio direito. Então, vamos ver o algoritmo do heap sort. Como eu falei para vocês, a primeira fase consiste em transformar essa árvore binária numa árvore heap. Gente, é importante que vocês tenham em mente que o heap sort ele é um algoritmo que trabalha em cima dessa array. A gente está vendo a representação dessa array em árvore apenas para que vocês consigam visualizar a ideia por trás. Mas, obviamente, o algoritmo ele trabalha só com a array, ele não chega a utilizar nenhuma estrutura de dados adicionais heap, né? O próprio heap é representado pela array. Então, como é que funciona esse processo? Ele vai transformando cada uma das subárvores dos níveis mais baixos, e dele vai subindo de nível, numa heap, até ele ter uma árvore heap completa. Então, ele começa pela subárvore no nível mais inferior e mais à direita possível, que seria essa do 10. Essa é uma árvore com um único nó raiz, então nada precisa ser feito, ela já é uma heap. Ele vai para a subárvore esquerda, que é essa de chave 9, que também é uma árvore de um único nó, nada acontece. Daí ele vai para a subárvore mais esquerda. Bom, aqui a gente tem 2 nós, mas a gente já tem uma árvore heap. Então 16, que é o pai, é maior que 7, nada precisa ser feito. Ele vai então para a subárvore esquerda. Agora sim, o 2 não é maior que o 14 e o 8, então ele tem que transformar essa subárvore numa árvore heap. Como é que ele faz isso? Ele pega o maior dos dois filhos. Por que o maior dos dois filhos? Porque ele com certeza ele vai ser maior que o pai e ele vai ser maior que o outro filho, trocando de lugar, né? Então ele pega o maior dos dois filhos e troca de lugar com o pai. Então, a gente faz a troca e a árvore fica assim.
ok? Então, nesse nível mais inferior, a gente já transformou todas as subárvores em árvores hippie, nós vamos subir de nível o mais à direita possível. Então, a gente vai vir nessa subárvore aqui. Não é uma árvore hippie, então pegamos o maior filho dela, que é o 10, e trocamos o 10 de lugar com o pai, o 3, e a nossa subárvore fica assim. Agora que já temos essa subárvore, uma subárvore hippie, nós vamos ir para a subárvore à esquerda. Então, começamos lá pela raiz, verificamos o filho dos filhos dele, qual que tem a maior chave é o 16. Então, vamos trocar o 16 de lugar com 1 e a nossa árvore fica assim. Ao trocar o 16 de lugar com 1, o que aconteceu? Essa subárvore aqui deixou de ser hippie, então, novamente, a gente tem que fazer uma troca do 7 com 1. Agora sim, toda essa subárvore é uma árvore hippie. Vejam que a gente não teve que mexer nada aqui, porque a gente já tinha transformado essa subárvore numa árvore hippie. A gente só precisou mexer aqui, porque ao trocar 1 de lugar com 16, essa subárvore aqui também deixou de ser hippie. Então, agora vamos para o nível mais acima e vamos considerar agora toda a árvore de raiz 4. Então, para o 4, pegamos o filho de maior chave, que é o 16, e trocamos 16 de lugar com 4. Bom, agora considerando essa subárvore de raiz 4, nós temos que fazer novamente a troca, porque ela deixou de ser uma árvore hippie. Então, o maior filho do 4 é o 14, a gente vai trocar o 14 de lugar com 4, e agora a nossa árvore ficou assim. Essa árvore aqui deixou de ser hippie, então nós vamos fazer o mesmo processo, pegarmos o maior filho do 4, que é o 8, e trocar de lugar com o 4. Agora sim, temos uma árvore hippie. Então, toda a árvore ficou hippie. E ela ficou um hippie máximo. O que a gente tem aqui? A gente tem um hippie máximo cuja a chave de maior valor na array se encontra na posição 0, ou seja, se encontra na raiz dessa árvore hippie. Então, agora nós estamos entrando na fase 2. Nessa fase 2, já que a gente tem a maior chave na posição 0, na raiz, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar ela de lugar com quem está na última posição da array. E a gente vai ficar com essa array dividida em duas partes. A parte final da array vai representar a parte ordenada e a parte inicial, o setor não ordenado da array. Nessa visualização, a gente consegue ver melhor isso. Então, o que está em cinza representa o setor que já está ordenado da array. Aqui a gente não vai mais mexer. O restante, a gente vai estar sempre transformando numa árvore hippie para sempre pegar a maior chave e copiar para o final do setor não ordenado da array. É isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente já botou o 16 na parte não ordenado, por isso ele está cinza, e agora nós vamos transformar o restante da árvore numa árvore hippie. Então, começamos agora, na segunda fase, a gente sempre vai começar lá da raiz, porque o restante já é uma árvore hippie. Então, vamos lá. Pegamos o maior filho do 1, que é o 14, e vamos trocar o 14 de lugar com o 1. Ok? Ao fazer isso, o restante dessa árvore deixou de ser hippie, então a gente vai continuar o processo. Vamos pegar o maior filho do 1, que é o 8, e vamos trocar ele de lugar com 1. Agora, a gente vai fazer para subárvore restante. Vamos pegar o maior filho do 1, que é o 4, e trocar ele de lugar com 1. E a nossa árvore ficou assim. Novamente, agora a gente tem uma árvore hippie, ou seja, um hippie máximo, e a maior chave se encontra na raiz da nossa árvore hippie. Então, a gente vai novamente trocar o 14 de lugar com a última posição, a chave que se encontra na última posição do setor não ordenado da nossa array, essa parte aqui em preto, né? Porque o 16, ele já está lá no setorzinho ordenado, a gente não mexe mais nele, tá? Então, trocamos o 14 de lugar com 1. Agora, o 14 também vai ficar em cinza, né? Tanto aqui na nossa árvore hippie, quanto aqui na nossa array, para representar que ele está no setor ordenado, a gente não mexe mais nele. No restante da árvore, a gente vai ter que transformá-la novamente numa árvore hippie. Então, vamos começar novamente lá pela raiz,
pegamos o maior filho do 1, que é o 10 é maior que 1, então vamos trocar ele de lugar com 1 e a nossa árvore fica assim. Agora vamos fazer o mesmo processo para essa subárvore de raiz 1. Pegamos o maior filho dela, que é o 9, e vamos trocar de lugar. Ok, agora temos uma árvore hippie novamente. Então, a maior chave se encontra na posição 0, na raiz do nosso hippie máximo, e a gente vai trocar o 10 de lugar com o 2, já que o 2 está na última posição do setor não ordenado da nossa rei. Então, agora o setor ordenado já tem 3 elementos, e o restante a gente tem que transformar numa hippie novamente, num hippie máximo novamente. Então, começamos lá pela raiz, pegamos o maior filho do 2, que é o 9, e trocamos o 9 de lugar com 2. E aqui tá ok, continuamos para o resto da subárvore. O maior filho do 2 é o 3, trocamos o 3 de lugar com o 2. E ficamos novamente com um hippie máximo. Então, agora temos 9, que é a chave máxima, a chave de maior valor. Vamos trocar ela de lugar com o 2, que está na última posição do setor não ordenado. Então, agora, inclusive o 9, ele está em cinza, porque ele está no setor ordenado da rei, e a gente vai transformar o restante da árvore numa árvore hippie. Tudo de novo, começando lá em cima, na raiz. Pegamos o maior filho do 2, que é o 8, e trocamos de lugar com ele. Agora, para essa subárvore de raiz 2, pegamos o seu maior filho, que é o 7, e trocamos de lugar. Novamente, temos um hippie máximo. Então, vamos trocar o 8 de lugar com 1, né? O 8, que é a nossa chave de maior valor, que está na raiz, com o 1, que está na última posição do setor não ordenado da nossa rei. Então, ao fazer isso, o 8 passou a estar no setor ordenado e a gente tem que transformar o restante da árvore num hippie. Então, pegamos o maior filho do 1, que é o 7, vamos trocar de lugar com ele. E agora, para o 1, pegamos o seu filho de maior valor, que é o 4, e trocamos de lugar com ele. Legal. Novamente temos um hippie máximo, 7 é a maior chave, se encontra na raiz da árvore. Vamos trocar ele de lugar com o 2. Então, trocamos o 7 de lugar com 2. E agora o 7 passou a fazer parte do setor ordenado e a nossa rei ficou assim. Vamos transformar de novo essa árvore numa árvore hippie. Então, pegamos o filho de maior valor do 2, que é o 4, trocamos de lugar com ele. Para essa subárvore aqui, ela já é um hippie, então nada precisa ser feito. Agora, de novo, nós temos um hippie máximo, 4 é a nossa maior chave, então nós vamos trocar ela de lugar com o 1. Então, 4 começou a fazer parte, agora faz parte do setor ordenado da nossa rei, e o restante a gente tem que transformar num hippie máximo. Então, pegamos o maior filho do 1, que é o 3, e trocamos de lugar. Agora, novamente, temos um hippie máximo, então a gente vai trocar o 3 de lugar com o 1, e o 3 passa a fazer parte do setor ordenado da nossa rei. Agora ficou apenas uma pequena árvore com o 1 e o 2, então novamente nós vamos transformá-la no hippie, trocando o 2 de lugar com o 1. Agora temos a nossa hippie e vamos então colocar o 2, trocar o 2 de lugar com o 1, que está na última posição do setor não ordenado. E colocando 2 na sua posição correta, então toda a nossa rei ficou ordenada, né? Porque tendo n-1 elementos ordenados, o último elemento que sobra, ele também ficou na sua posição correta. Então, por essa videoaula é só. Na próxima videoaula, nós vamos ver esse algoritmo do HipSort e também a sua complexidade. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.